Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vir para, ó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos cantar o hino da vitória. Oh Jesus, que nesta noite o Senhor possa nos instruir, Senhor, a como, oh Pai, ali ultrapassar as barreiras do impedimento, oh Pai, da nossa vida. Oh Jesus, muitas vezes é o mar do impedimento, muitas vezes, oh Pai, é um exército que está atrás de nós, pelejando contra a nossa vida. Mas aquele povo foi instruído pelo Senhor, ó Pai, a crer que o Senhor iria dar a vitória, ó Pai. E nós cremos que nesta noite o Senhor vai dar vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom estar na presença do Senhor. Estamos aqui começando mais uma live, meditando na palavra do Senhor e aprendendo, né, a como ultrapassar barreiras. É só Deus para nos instruir, só Deus para nos ajudar. Na live de hoje, nós vamos comentar, meditar um pouco, né, que o tema é: o que te impede de prosseguir? É um assunto interessante. O que nos impede de prosseguir na nossa caminhada? Quando a gente está no caminho, às vezes a gente se depara com obstáculos que vão impedir a gente de chegar até o nosso destino, né? Quem aí numa viagem não se deparou com uma árvore caída ao caminho? Quem aí no caminho, na estrada, se deparou com um acidente que ali impedia você de prosseguir? São inúmeros, podemos citar inúmeras situações que nos impedem, que nos paralisa de prosseguir na nossa caminhada. Mas vamos meditar hoje um pouco no âmbito espiritual. O que está te impedindo de prosseguir na caminhada? Quero meditar com vocês hoje sobre algumas passagens da Bíblia, e eu quero meditar um pouco no livro de Êxodo, no capítulo 14. Vou abrir aqui na minha Bíblia, que eu tinha abrido em outro lugar. Vamos abrir aqui no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 14, o versículo 1, 2, 9 e 10. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos teus filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de
Piairote, entre Migdol, acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-zephon. Versículo 9. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-zephon. Versículo 10. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bom, aqui eu peguei 3 pontos que eu considero importante. Nós temos aqui então 3 impedimentos que impediram o povo de Israel de prosseguir. O primeiro impedimento foi quando eles se depararam com o Mar Vermelho. Está ali no verso 2. O segundo impedimento é o exército de Faraó, versículo 9. E o terceiro impedimento, o medo, que está no versículo 10. Bom, quando nós olhamos para o mar, a gente vê algo muito grande, algo que talvez seja até mesmo impossível da gente alcançar ali algum recurso. Às vezes na nossa vida a gente se depara com algo grande demais que a gente acha, não vai dar certo. Por aqui, por esse caminho, vai dar errado. Aí você olha para frente e você vê um imenso mar à sua frente. Você olha para trás e você vê exércitos. E aí, quando a gente se depara, a gente está em pânico. Aquele povo estava em pânico diante daquela situação. E quando a gente vai ler a história, o contexto todo, a gente vê que eles até mesmo questionam Moisés. Moisés, você nos trouxe para cá para a gente morrer? Será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar? E você trouxe a gente para cá para a gente morrer? Né? A gente vê um grande desespero ali, tomou conta do povo de Israel. E eu meditando, eu fui escrevendo algumas coisas que vieram ao meu coração. E eu escrevi: uma pessoa com a mente escravizada pela opressão, pela depressão, né? Pelas síndromes psicossomáticas, né? Que são as doenças da mente, que acaba afetando também o nosso corpo físico. Essa pessoa que tem a mente escravizada, ela não consegue prosseguir por causa do medo e do pânico, visto que ao longo de muitos anos ela foi acumulando fardos desnecessários para a sua jornada, vendo apenas tentativas frustradas pela libertação. Elas já não conseguem se lembrar mais da promessa. Muitas vezes na nossa caminhada a gente vai acumulando derrotas, a gente vai acumulando coisas que nos decepcionaram, coisas que nos frustraram. A gente vai acumulando na nossa vida pesos, fardos desnecessários. Eu me lembro que, né, eu já contei antes, quando houve a morte do meu pai, eu carreguei aquele fardo comigo, aquele peso, porque para mim a morte dele foi algo muito traumático. Então, quando eu olhava para uma pessoa, eu já olhava assim, aquela pessoa poderia morrer a qualquer momento. Minha avó morava comigo, e se eu não fosse lá durante a noite, no quarto dela, e ouvisse a respiração dela, eu não ficava tranquila. E aquilo foi causando dentro de mim
uma opressão, que, né, levou para depressão. E aí eu fui procurar o médico falou que eu estava com depressão e síndrome do pânico. E quando ele falou aquilo, eu tomei um susto, eu não imaginava que aquilo poderia acontecer comigo. Mas foi aonde eu comecei a analisar os fardos que eu estava carregando, fardos desnecessários, fardos que estavam fazendo com que eu ficasse mais triste, mais frustrada, mais deprimida. Fardos desnecessários para minha caminhada. E a gente tem que lembrar que nós temos uma promessa. O povo de Israel, eles tinham uma promessa. Quando a gente vai ver no capítulo 6, o Senhor entrega para Moisés uma promessa, uma garantia de que ele, o próprio Deus, estava com o povo de Israel. E o Senhor vai falar aqui no capítulo 6, quando Moisés então ora a Deus e pede a Deus por respostas, o Senhor fala claramente para Moisés. Capítulo 6, no versículo 2 em diante. Disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos farei sair debaixo das garras do Egito. Vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos faz sair de sobre as cargas pesadas e injustas do Egito. Tá vendo? O Senhor já havia nos deixado uma promessa de que Ele iria nos fazer sair de sobre as cargas pesadas, injustas. Né? Quem nunca passou por momentos de injustiça na vida, momentos de opressão? Nós estamos aqui nessa terra, eu creio que cada pessoa já teve um momento de dificuldade na vida. Se até o próprio Senhor Jesus teve, né? Quem dirá nós, né? Meros mortais. Né? Mas o Senhor, Ele vem dizendo: eu vou fazer com que vocês saiam dessa situação de injustiça. Eu não li, mas o versículo 1 fala: agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa. O Senhor Deus falando: é pela minha intervenção, é pelo meu poder que vos farei partir, e por minha poderosa mão os expulsará do seu país. Ou seja, Deus está dizendo aqui: vocês vão ser expulsos aí do Egito, e vão ser libertos, mas vai ser pela minha poderosa mão. Nós temos que lembrar das promessas do Senhor. Então aquele povo, eles se depararam com 3 impedimentos: um mar vermelho que estava à frente. Eles se depararam com o exército de Faraó que vinham atrás. E eles tinham também como impedimento o medo e o pânico. O medo que Deus não os livrasse daquela situação. E eu quero meditar também um pouco com vocês uma outra situação. Um homem chamado Naamã.
nós temos também alguns aspectos interessantes na situação que Naamã passa, que também serve para nós como aprendizado. Quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 5, os versículos 3, 5, 6, 11 e 12. Um dia uma menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Então vamos entender. No versículo 3, a menina sugere que o seu senhor procurasse um profeta em Samaria. Versículo 5. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Então aqui no versículo 5 e 6 nós vemos Naamã com uma carta direcionada ao rei de Samaria para que ele o curasse da sua lepra. Agora o versículo 11 e 12. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se, exclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor e o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Versículo 12. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Aqui na história de Naamã, nós vemos também 3 coisas que quase o impediram de receber a sua bênção, a sua cura. O primeiro impedimento que nós vemos aqui é a expectativa na pessoa errada. No versículo 3, a menina ela diz bem claramente que ele deveria de procurar o profeta que está em Samaria. O profeta, o homem de Deus. Mas Naamã acaba procurando primeiro o rei de Samaria. E o rei, recebendo aquela carta onde falava que, onde o rei da Síria, então, lhe propunha, que ele curasse o seu servo, aquilo causou um grande estranhamento, entre o rei de Samaria e o rei da Síria. Porque ele fala: como eu poderia ter o poder para curar alguém? Naamã, ele colocou a expectativa dele na pessoa errada. Ele procurou o rei achando que o rei poderia ajudá-lo. Muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa em pessoas erradas. E quando nós vemos que aquela pessoa não pode nos ajudar, a gente se frustra, a gente fica chateado, a gente fica decepcionado. Mas quando nós ouvimos atentamente a voz do Senhor, quando nós damos o direcionamento, à pessoa certa, nós aprendemos que só uma pessoa pode nos ajudar. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Aqui nós vemos representando o profeta Elias, Aqui o profeta Elias vem representando
O Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, vai falar que quando nós estamos enfraquecidos, nós devemos de procurar pela presença do Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não devemos colocar a nossa expectativa em quem não pode nos ajudar. Vamos colocar a nossa expectativa em Deus. O segundo impedimento aqui é a frustração de Naamã quando ele chega para falar com o profeta nem ao menos sai para lhe receber. Naamã, sendo um comandante, do exército da Síria, Naamã sendo um homem de autoridade, um homem notável, vamos dizer assim, nos tempos de hoje, uma celebridade, um homem muito conhecido pelos seus atos, pelas suas grandes vitórias. Ele achou que ele chegando na casa do profeta, que o profeta iria receber ele com tapete vermelho, que ele iria passar a mão em suas feridas, que ele ia fazer ali uma grande celebração, e não houve nada disso. O profeta nem ao menos saiu para receber ele, ele ficou indignado por isso. Muitas vezes a gente cria expectativas com base naquilo que nós somos e não naquilo que Deus pode fazer por nós. Ah, não, mas eu sou a pastora, eu sou a missionária, eu devo ser recebida com honras. A pessoa que deve ser mais honrada é o nosso Deus. Muitas vezes a gente quer receber um tratamento diferente, como Naamã esperava receber. Mas Elias, ele tinha a certeza no Deus que ele servia. E ele sabia que Deus poderia curar Naamã. Mas primeiramente o Senhor estava ali tratando a vida de Naamã, tratando primeiro questões morais, questão pessoal na vida de Naamã. E eu fiquei refletindo sobre isso. Muitas vezes a gente quer ser tratado com base naquilo que nós somos, pela graduação que nós temos, pelo título que nos foi dado. Mas nós sabemos que o jeito que Deus tem para trabalhar em nossa vida é totalmente diferente. O nosso Deus, Ele conhece quem nós somos. Ele sabe se somos orgulhosos ou não, se temos um coração altivo, um coração soberbo. E Ele primeiramente vai tratar da nossa moral, primeiro, do nosso orgulho, para depois tratar as nossas feridas. E eu coloquei que o terceiro impedimento é a nossa vontade versus a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Muitas vezes a gente quer que Deus haja de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade. Quando ele fala assim, no versículo 12, ora, porventura, os rios de Abana e de Farfar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Ele estava querendo dizer que, eu conheço a geografia do meu país, conheço um pouco a geografia do seu país, e sei que lá no meu país as águas são muito melhores, são muito mais limpas, são muito mais purificadas, cristalinas. E ele fala logo no Rio Jordão, que tem as águas turvas.
que logo ali, sendo que existem outras águas melhores para eu ser curado? E a Bíblia vai dizer que ele então virou as costas e se retirou. Muitas vezes nós somos impedidos de prosseguir por conta do orgulho. A gente se acha melhor que todo mundo, a gente acha que sabe mais do que todo mundo, que sabe mais até do que Deus. Muitas vezes Deus está nos direcionando a lugares, a situações, a maneiras de agir, e a gente está dizendo: eu não vou fazer, eu não concordo, eu não quero passar por esse tipo de humilhação. E o Senhor está dizendo: mas é necessário. Quer ser curado? Quer prosseguir? Tem que ser da minha forma. E as pessoas não querem seguir a maneira de Deus por acharem que as suas maneiras, que as suas ideias são melhores do que a de Deus. Naamã aqui deixou bem claro que ele não concordava com o que Deus estava falando ali. Mas graças aos seus servos, que eram servos obedientes, tementes a Deus, eles então pensaram: mas Senhor, se fosse para fazer algo pior, se fosse para fazer algo mais difícil, o Senhor não faria? Por que o Senhor não faz? E através desses bons conselhos, Naamã então deu ouvidos, mergulhou, quebrou o orgulho, quebrou a barreira do seu conhecimento, do seu altivismo, e foi curado. Muitas vezes são essas pequenas coisas que nos impedem de alcançar a nossa bênção, de prosseguir adiante, né? São empecilhos criados até mesmo por nós. Naamã ali, ele mesmo criou um empecilho para que ele não avançasse, para que ele não prosseguisse ali rumo à sua cura. E o Espírito Santo, ele vem nos falando: você quer prosseguir? Mas é de acordo com a minha palavra, é de acordo com a minha vontade. Nós temos que aprender a escutar a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero convidar você que está assistindo esta live a compartilhar com alguém que precisa sair da posição do estagnamento, dessa posição que está parado, que está estagnado, que não avança. Manda essa live para alguém. Convide alguém a assistir. Porque aqui hoje nós vamos aprender que é a palavra do Senhor que vai fazer com que a gente avance rumo à nossa bênção. Amém? Quero meditar com os irmãos também. João capítulo 11. Nós vamos ver alguns impedimentos aqui também. João capítulo 11, versículos 17, 38 e 44. Nós vamos ver, meditar aqui um pouco na história de Lázaro. Paz, Senhor, irmã Rosiane. Bom, no versículo 17 vai falar: ao chegar, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Versículo 38. Então, novamente, Jesus se indignou em seu espírito e, comovido, dirigiu-se ao sepulcro, em uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Versículo 44. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto com pano,
E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai seguir. Eu escrevi também aqui 3 impedimentos. O primeiro impedimento que a gente pode encontrar na nossa caminhada é a morte espiritual. Quantas vezes, mediante situações da nossa vida, a gente vai se esfriando, vai parando de ler a Bíblia, vai parando de orar, vai parando de ir à igreja, e quando a gente se vê, a gente não está nem mais crendo nas pregações. A pior coisa que pode impedir uma pessoa de prosseguir é a morte espiritual, o esfriamento espiritual. Quando a pessoa acha que a palavra de Deus já não tem mais eficácia na vida dela, orar já não tem mais eficácia, ela já está completamente morta espiritual. E o morto espiritual, o que ele pode fazer? Nada. Só Jesus para ressuscitar, não é verdade? E quando eu li no versículo 17, no versículo 38, eu li que havia uma pedra no sepulcro que impedia a entrada nesse sepulcro. Havia ali uma pedra de impedimento. E eu escrevi que muitas vezes essa pedra, ela pode ser uma mágoa. Sabe quando você tem que liberar um perdão e você não libera? Muitas vezes a nossa vida ela é paralisada por falta de perdão. E aí há uma pedra no caminho que impede a gente de prosseguir. No versículo 44, nós vemos Lázaro atado pelas suas mãos. Tinha faixas amarrando as suas mãos, faixas que amarravam também os seus pés. E eu escrevi também, esse terceiro impedimento é o impedimento das faixas, é uma vida amarrada. Sabe quando você tenta de tudo e nada dá certo? Você entra no emprego hoje, amanhã já é despedido. Você tem um projeto e esse projeto não dá certo. São faixas que amarram a nossa vida espiritual. E o que pode ser, Alciene, esses impedimentos que amarram a nossa vida? Eu gostaria de ler com os irmãos em Jeremias, para a gente meditar um pouco, Jeremias não, Isaías, que eu achei muito interessante, que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 59. Por que acontece, né? Rosiane tá aí, sabe? Nós temos um grupo de mulheres que leem a palavra. E esse mês, o livro que nós estamos meditando é o livro de Tiago. E lá no livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer que o que não agrada a Deus é um espírito faccioso, espírito de inveja, espírito de contenda. São aquelas pessoas que ficam caçando confusão, inimizade com o irmão, fofoca e tal, intriga. Isso, Senhor, não se agrada. Lá no livro de Tiago também fala das nossas obras, né? O que a gente tem feito. E no capítulo 4 de Tiago vai falar assim, olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em seus prazeres. Ou seja, a nossa intenção é ruim. Muitas vezes a gente faz orações
a gente pede a Deus algo, a gente pede a Deus para alcançar algum benefício e a gente não alcança, porque o Senhor fala que a nossa intenção é má. E o Senhor ainda fala, nos chama de infiéis ainda. É pesado. Mas é algo que a gente tem que meditar na nossa vida para entender o que está nos fazendo, o que está nos impedindo de prosseguir. E lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no capítulo 2 em diante, vai dizer: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmuram palavras ímpias. Muitas vezes a gente não alcança o propósito, a bênção que a gente tanto quer por conta da nossa boca, por conta daquilo que falamos. A gente murmura demais. A gente fala muita maldade, maquina o mal. E o Senhor fala, é por isso que vocês não alcançam. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito e nem façam sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras e concebem maldade e geram mais iniquidade. Não vou continuar lendo porque é muita coisa. Eu até aconselho a vocês a meditarem no livro de Isaías, no capítulo 59. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente não alcança a bênção, muitas vezes a gente não avança, muitas vezes a gente não progride na vida por conta das nossas obras, das nossas atitudes, das coisas que saem da nossa boca. E aí, né? O que te impede de prosseguir? Será que é o que você fala? Será que é o que você faz? Será que são as suas intenções que são em prejudicar alguém? Será que são coisas que na verdade vão fazer mal para você mesma? Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu estou chegando na casa, eu estou chegando nesta reunião para falar com você, Alciene, para falar com vocês que estão entrando na live, que eu sou o Deus Todo-Poderoso e sem mim nada podeis fazer, como está escrito lá no livro de João, capítulo 15. Sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. E é bom a gente refletir sobre isso, sobre o que eu falei aqui, né? Recapitulando, sobre os impedimentos ali no mar vermelho. Nós encontramos pessoas que foram impedidas pelo medo. Nós encontramos no livro de 2 Reis, quando Naamã, ele coloca expectativa na pessoa errada. Quando ele se frustra com aquilo que ele esperava, não aconteceu. Quando Naamã se frustra, quando ele é confrontado entre a sua vontade e a vontade de Deus. Nós temos que aprender a deixar Deus no controle da nossa vida. Nós temos que ter fé, crer que o nosso Deus está na batalha e é Ele que vai pelejar em nosso favor, né?
quando a gente nos depararmos com a morte espiritual, que nós possamos ouvir o comando do Mestre: Lázaro, sai para fora. Houve um comando. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Houve uma ordem que dizia: ei, sai dessa tua posição de fracasso. Levanta-se. Eu estou dizendo, levanta-te. Aleluia. Nós temos que aprender a dar ouvido à voz daquele que está nos ordenando. Nós temos que aprender a dar ouvido à voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. Aleluia. No livro de Êxodo, no capítulo 14, quando nós prosseguimos para os versículos 13, 14 e 15, olha o que o Senhor vai dizer. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: ei, não temas, permaneceis firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que verdes neste momento nunca mais o tornareis a ver. Moisés está encorajando o povo a permanecer firmes. E isso é muito importante na nossa vida cristã. Lá, no livro de Tiago mesmo, vai dizer que a nossa fé, ela não pode ser oscilante, Tiago capítulo 1. Ela não pode ser aquela fé que é igual a onda do mar, que vai e depois volta. Hoje eu tenho fé, amanhã eu já não tenho. Não, nós temos que permanecer firmes, crendo naquilo que o Senhor irá fazer por nós. E no versículo 14, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Muitas vezes nós precisamos entender que não será nós que iremos pelejar. A Bíblia vai dizer no capítulo 13, quando o povo eles saem do Egito, eles saem preparados para a guerra. Eles não estão saindo despreparados, não. Aquele povo tinha armamento para guerrear. Mas o Senhor faz com que eles entendam que não é pela força dos seus braços que eles iriam vencer aquela guerra, aquela batalha. Que eles iriam vencer aquele impedimento que estava à frente deles. Mas era o Senhor que iria pelejar por eles. E aí vem o mais interessante no versículo 15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que vocês estão perguntando para mim? Por que vocês ainda estão clamando a mim? Ei, olha, diz aos filhos de Israel, Moisés, que marchem, que avancem. Para a gente conseguir prosseguir, a gente precisa avançar. Não é ficar olhando para os problemas da vida, não. Igual o povo de Israel estava lá contemplando o mar vermelho na sua grandeza, olhando para trás, vendo os egípcios, aquele grande exército vindo atrás deles. Não, o Senhor não mandou eles ficarem questionando, não. O Senhor mandou, avancem. Porque não é você, não é na força dos seus braços, mas sou eu que vou guerrear. Aleluia. Muitas vezes, nós, você que está aí assistindo, pode achar que você vai conseguir vencer esta batalha através da força do seu braço. Mas eu te digo nesta noite que não é na força do seu braço, não. É o Senhor que irá pelejar ao teu favor. Se levante e se posicione como um cristão
como uma pessoa que teme ao Senhor, que cresce, levante, se posicione. Porque, como o nosso tema, né, dessa live diz, o que está te impedindo de prosseguir? O que te impede? Nada te impede de receber a cura nesta noite. Nada te impede de prosseguir rumo ao alvo. Nada te impede. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é essa doença, não é essa enfermidade. Não é esses pensamentos que você está maquinando aí na sua cabeça, não. Pensamentos de derrota, pensamentos que dizem que você não vai vencer, que não tem mais jeito para essa situação. Ei, nós temos um Deus todo-poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer em meu favor, em teu favor. O Senhor hoje, nesta noite, está quebrando todo impedimento, todo obstáculo espiritual que te impede de prosseguir, de avançar, de crer. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, para que todas as barreiras venham cair por terra. Em nome de Jesus, toda morte espiritual, toda pedra de tropeço que está te impedindo de avançar, toda amarração do inimigo, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor irá intervir em meu favor e em teu favor também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu clamo a Ti, ó Deus, Todo-Poderoso, que intervenha em nosso favor, ó Pai. Muitos são os obstáculos, ó Pai, mas o Senhor está entrando na batalha, o Senhor está entrando na guerra. É o Senhor que está quebrando os arcos, é o Senhor que está quebrando as lanças do inimigo nesta noite. É o Senhor que está limpando toda a opressão, toda a depressão, toda angústia. Em nome de Jesus, ó Pai, opera em nós o teu milagre. Em nome de Jesus, ó Pai, vem retirando todo obstáculo, Senhor, que impede o teu povo de prosseguir. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada pessoa que entrou nesta live. Vai de encontro, ó Pai, às famílias, os filhos, ao marido, à esposa. Em nome de Jesus, ó Pai, vem desfazendo toda obra satânica, toda obra do mal que impede o teu povo de avançar, Senhor. Em nome de Jesus. Liberta o teu povo da opressão espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, arranca, Pai, toda frieza espiritual, todo desânimo. Em nome de Jesus, ó Pai, desperta o teu povo à oração, desperta o teu povo a meditar mais na tua palavra. Porque através, ó Pai, da comunhão que nós temos na oração, através da leitura da tua palavra, através da comunhão com os irmãos na igreja, ó Pai, nós conseguimos vencer as barreiras do inimigo, porque o Senhor nos fortalece. A nossa força vem do Senhor. A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não queremos colocar expectativa no homem. Nós não queremos colocar expectativa nas pessoas que são falhas, ó Pai. Pessoas que erram como nós. Mas nós queremos colocar a nossa expectativa em Ti, Jesus. Porque o Senhor é o Deus, ó Pai, em quem nós podemos confiar, sabendo que todo o poder emana de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu creio, ó Pai, que o Senhor já rompeu todas as barreiras em prol da minha libertação, da libertação de todos que estão assistindo esta live. O Senhor já rompeu as barreiras por nós. E nesta noite nós podemos dizer: nada nos impedirá de prosseguir, porque o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa
nos fortalecer na nossa caminhada, que Ele possa ser o nosso guia. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês e que juntos, né, possamos estar um em comunhão com o outro. Orem por mim, né? Quero agradecer imensamente quem orou por mim. Estava muito enferma semana passada. Fui cometido por uma inflamação, mas o Senhor me curou. O Senhor permitiu que hoje eu estivesse melhor para fazer a live. E Deus é maravilhoso. E a gente vai segurando na mão do nosso Deus, porque sozinho a gente não consegue nada, não. Sozinho a gente não consegue nem atravessar a rua. Mas segurando a mão do nosso Senhor Jesus Cristo, apoiando a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, nós iremos alcançar grandes vitórias. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Essa live vai ficar salva, depois vocês compartilhem para quem precisar, né, dessa injeção de ânimo, né? Nós não podemos ficar paralisados, mas vamos juntos, avancemos rumo à salvação, rumo, né, à fé que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos e até a nossa próxima live, né, na segunda-feira que vem, às 19h30. Beijo para vocês. Deus abençoe grandemente.